Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa é uma declaração bem conhecida do apóstolo Paulo. Mas apesar de ser bem conhecida, eu diria que ela não é tão bem compreendida. O que leva alguém a fazer essa afirmação, que para mim era lucro, isso se tornou perda? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que ele não está falando de lucro ou perda na perspectiva de ganho material, financeiro. Ele está falando de coisas de valor, mas não necessariamente monetárias. Então ele está falando de uma reclassificação, coisas que antes tinham valor, ou em outras palavras, tinham importância, mas agora deixaram de ter importância. E o que levou a essa perda de importância ou de valor? Paulo identifica o que nós vamos chamar aqui de uma descoberta. E diz: por causa do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então a revelação de Cristo trouxe uma mudança de valores. O que durante muito tempo me fez pensar que o que Paulo queria dizer nesse texto é que, de alguma forma, isso estivesse relacionado com a vida pregressa antes da conversão. Até porque isso caberia na definição de muitos de nós. O que para mim era lucro, a bebedeira. O que para mim era lucro, os vícios. O que para mim era importante, eu dava valor às gratificações carnais. Agora eu entendo, não só que não dá mesmo para dar moral, mas que isso ainda trouxe prejuízo na minha relação com Deus, na família e no resto. Então eu achava que era disso que Paulo estava falando, porque, como eu disse, caberia na vida da maioria de nós essa definição. No entanto, o próprio texto já sugere que Paulo não está falando só de coisa negativa. Porque ele diz: eu considero tudo como perda. Então esse tudo, ele não está falando só pecado ou as coisas erradas antes da conversão. Ele na verdade fala de um lugar de importância que Jesus passou a ter. E a importância que Jesus assumiu foi tão grande que ele tenta classificar isso dizendo, na minha versão, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A NVI diz por causa da suprema grandeza. Uma outra tradução diz excelência. Todas essas variações são tentativas de expressão à palavra, que no original fala de algo muito elevado, de algo muito superior. Então, quando Paulo fala a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ele não está dizendo que o conhecimento é que é sublime. Ele está dizendo que a pessoa que ele conheceu é que é sublime. Ele não está dizendo que o conhecimento em si é que seja elevado ou maior do que o resto. Ele está dizendo que a pessoa que ele conheceu está tão acima do resto, que diante dele o resto perdeu a sua importância. Esse texto fala de uma descoberta do quão atraente, do quão fascinante, do quão cativante pode e deveria ser a pessoa do Senhor Jesus para cada um de nós. Mas para que a gente entenda um texto bíblico, nunca dá para ir de forma isolada nele. Quando eu era garoto, meu pai repetia muito uma frase, um ditado comum no meio evangélico, que diz: texto sem contexto não passa de pretexto, de conversa. Então, normalmente, as regras de interpretação bíblica exigem que a gente deixe a Bíblia explicar a Bíblia, porque ela fala por si. Então, se você der uma olhadinha aos 3 versículos anteriores, porque a gente começou só nos 7 e 8, dá uma olhadinha comigo aí nos versículos 4, 5 e 6 de Filipenses 3, e a gente vai entender que, embora Paulo está falando que todas as coisas deixaram de ser lucro e viraram perda, se puder ter uma ênfase que a gente vai destacar nesse texto, ela nos aparece nessa história. Ele começa dizendo no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne,
Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer só uma pausa. O que é confiar na carne? É quando alguém se vangloria de si mesmo. É quando alguém acha que tem poder e habilidade de produzir por si, pelas suas forças ou pela sua capacidade de algo. Então Paulo está dizendo, se algum de vocês se acha grandes coisas, ele diz, eu ainda mais. Se algum de vocês pensa que é alguma coisa, eu ainda mais. É até estranho você ouvir isso da boca de Paulo, mas é o que ele está dizendo, você se acha, eu mais do que você. E ele dá os motivos. Porque o versículo 5 e 6, ele começa a explicação. No 5, ele diz o seguinte, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todas essas frases apontam o alto nível de performance religiosa que Paulo tinha, mesmo antes de conhecer a Cristo. E vamos analisar um pouco do que ele fala. Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, nós na Nova Aliança não temos a prática da circuncisão dos machos, como acontecia no Velho Testamento. Então, uma forma de falar disso, talvez seria a gente usar a linguagem cristã evangélica mais atual, contemporânea, e dizer, nascido e criado no lar cristão. Apresentado e consagrado a Deus na igreja desde criancinha. É disso que Paulo está dizendo. Minha história começou cedo, precoce. Aos 8 dias de vida, a marca da aliança com Deus já tinha sido colocada em mim. Mas Paulo diz, na verdade, isso foi quando eu passei a viver. Mas ele está dizendo, a história do que eu vivo em Deus e religiosamente começou antes do meu nascimento. Quando ele diz hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, ele está dizendo, antes de mim, tem muitas gerações servindo a Deus. Meu pai me circuncidou ao 8º dia, mas o meu avô circuncidou meu pai. E o meu bisavô circuncidou meu avô. E o meu tataravô circuncidou meu bisavô. E esse negócio vai até Abraão. Em outras palavras, ele está dizendo que tem história de muitas gerações. Ele está dizendo, não estou falando de uma fé nova numa única geração. Um dia desse encontrei um pastor que me disse que ele já era a 6ª geração de pastores na família dele. Irmão, pensa, não estamos falando de 6 gerações de cristão, porque a igreja brasileira ela é relativamente nova. Quando falamos de quantidade, a maioria de nós não tem histórias geracionais de gente servindo a Deus por tanto tempo. Agora, ele não está só falando de 6 gerações de cristãos. Eu sou a 2ª, meu pai foi o primeiro a converter na nossa ascendência. De mim para cima, começa com meu pai. Mas aquele cara era a 6ª geração de pastores e o filho dele já estava no ministério, era a 7ª. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, meu irmão, isso é que é pedigree de crente. Eu falei, se tem alguém que está numa raça pura, santificada, é você. Apesar de estar brincando com ele, gente, que privilégio. Porque a fé vem sendo comunicada e transmitida há muito tempo. É disso que Paulo está dizendo. Esse negócio começou agora não. Eu tenho um legado, eu tenho muita história atrás de mim. Então se você acha que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele continua e diz, quanto à lei, eu fui fariseu. Às vezes a gente pensa no fariseu só como aquele cidadão que Jesus chamava de hipócrita. Mas você precisa entender que os fariseus compunham a casta mais severa dentro do judaísmo. Era o que alguns círculos hoje nós chamaríamos de os devotos. Não tinha ninguém mais dedicado à lei do que os fariseus. E Paulo diz, eu era desse time. Quando ele toca no único assunto desses todos, do qual ele tinha vergonha depois da conversão, que era ter perseguido a igreja, ele ainda fala do lado bom por trás da coisa ruim. Ele diz, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Paulo está dizendo, eu sei que perseguir a igreja foi errado, mas gente, a intenção era boa. Escrevendo aos Romanos, Paulo define o comportamento dele antes da conversão e dos demais judeus da nação, de um zelo sem entendimento, mas ele continua chamando de zelo. E diz, rejeitaram Jesus, perseguir os cristãos por zelo. E Paulo diz, eu tive o mais alto nível de zelo, a ponto de perseguir a igreja e o evangelho, enquanto eu ainda não entendia. E aí ele termina com a frase, para lá de ousada. Quando ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Gente, a lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. O cara está dizendo, faz um raio-x na minha vida, vira minha vida ao avesso, faz um exame minucioso e tenta dizer onde foi que eu tropecei num ponto sequer da lei. Então ele diz, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais do que qualquer um de vocês. Paulo está dizendo, se alguém acha que podia imaginar que era o cara,
eu ainda mais, na perspectiva religiosa, de performance religiosa. É nesse momento que ele diz, mas o que para mim era lucro. E se tiver uma coisa que possa ser destacada de todas as outras, mas o que para mim era lucro, essa performance da qual eu me orgulhava, isso eu considerei perda por causa de Jesus. Há um lugar na nossa relação com Deus, onde o entendimento tem que entrar na minha e na sua mente, no meu e no seu coração, que é compreender que entender a pessoa de Jesus e quão atraente ele pode ser, a ponto do resto perder o valor diante dele, é algo que nos coloca no lugar onde Deus realmente quer, e não apenas nesse lugar de produzir uma alta performance religiosa. Para eu poder falar desse texto, eu tenho que voltar 10 anos atrás, em fevereiro de 2008, onde eu tive uma experiência que mudou, marcou e redefiniu minha vida, meu ministério e minha relação com Deus. Mas para contar a experiência de 10 anos atrás, de fevereiro de 2008, eu preciso começá-la, na verdade, no dia 31 de dezembro de 2007. Aquele final de ano, clima de feriado, eu e minha esposa, meus filhos, todo mundo, nós acordamos mais tarde do que o normal, consequentemente almoçamos um pouco mais tarde, e eu lembro de uma conversa no final do almoço, meus filhos já nem estavam mais na mesa, era eu e minha esposa. A gente está dizendo, daqui a algumas horas temos o culto de passagem do ano. Daqui a pouco um novo ano se inicia. E nós começamos a falar não só do culto que viria, mas do próximo ano que ia começar. Expectativas do que a gente queria em Deus, viver em Deus e alcançar. Enquanto nós estamos naquela conversa, de repente me deu um clique. Eu empurrei aquele prato já praticamente vazio para o lado. Olhei para minha esposa e falei para ela, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou varar essas próximas 3 semanas a fio, só na água. E quando falei isso, minha mulher arregalou um pouquinho o olho, mais do que o normal. Eu lembro que a primeira pergunta dela foi, Deus te pediu isso? Eu falei, não pediu não, vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus, eu quero ir mais longe, eu quero romper. Mas a preocupação dela é porque eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado maior do que 2 semanas. E agora falando de 3, para a mente dela era uma coisa assustadora. Confesso que até para mim eu também era. Mas eu falei, eu vou fazer o meu melhor para Deus. Eu falei, eu decido antes dessas horas que vão fechar o ano 2007 e fazer a gente entrar em 2008. Eu decido dar o meu melhor para Deus como eu nunca fiz. Então, eu quero fazer o maior jejum da minha vida. E falei para ela, e não é só isso. Eu vou orar mais. E também não é só isso. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu falei para ela, eu vou fazer umas loucuras que eu nunca fiz. E naquele ano, 2008, eu fiz umas maluquices que eu nunca tinha feito. Para você ter uma ideia. Agora, deixa eu explicar. Eu só fiz isso aquele ano. Porque tem gente, parece que vai aumentando a história, já vira lenda urbana. Alguém diz, nossa, Subirá faz isso sempre. Não, foi uma vez na vida. Naquele ano de 2008, eu cheguei a ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes. De ponta a ponta, do começo ao fim. Uma delas em 9 dias, quase fiquei maluco, mas fiz. Não recomendo para ninguém. Eu estava decidido a dar o meu melhor. E eu não estou contando isso para me vangloriar de nada, porque eu vou chegar no ponto onde Deus me corrigiu a respeito de algo que estava errado no meu coração. Mas eu quero que você tente compreender o drama ou o cenário dramático que eu vou construir daqui a pouco. Aí eu entro pilhado, as primeiras 3 semanas, consegui, fiz o jejum na água, estava pregando, atendendo na igreja, viajando, ministrando fora, fazendo tudo. Consegui, o Senhor deu graça, terminei aquele jejum prolongado. Agora estou lá dedicado na oração, na leitura bíblica. Para ler a Bíblia, a quantidade de vezes que eu queria, eu falei que para você ler a Bíblia uma vez no ano, são só 3 capítulos por dia. Mas, por exemplo, se você quiser ler a Bíblia toda num mês, já são 40 capítulos por dia. E quando você quer ler 2 vezes, como eu fiz num daqueles meses só, você vai multiplicando. Eu não tinha tempo para isso no meu dia. Eu acordava de manhã, tinha um devocional mais longo que podia, mas o ritmo de trabalho não permitia. Então, quando eu voltava à noite, lá ia eu enfiar a cara na Bíblia e dizer, agora tem que pagar a conta. Porque essa conta parcelada, irmão, se você deixar acumular parcela, isso é que nem qualquer outro crediário, vai ficando cada vez mais difícil de pagar. Então, às vezes era 2, teve ocasiões de 2h30, 3 da manhã, eu estava quase dormindo em cima da Bíblia, a dizer, não, eu vou ler, eu vou fazer. Eu estava empolgado. Até que chegou o bendito dia, se não me engano, 19 de fevereiro, uma terça-feira à noite. Terça-feira a gente não chamava de culto na nossa igreja. Era uma reunião com os líderes.
principalmente a liderança dos que estavam à frente dos nossos grupos pequenos nas casas, lá nós chamamos de célula, um tempo de encorajamento, de motivação, às vezes de alinhamento doutrinário ou da visão. Então a gente não tinha louvor, não tinha oferta, a gente não chamava de culto. Era uma reunião de treinamento. Então fazia uma oração para começar e já passava ao momento do ensino e da palavra. Naquele dia, enquanto fazíamos a primeira oração de abertura, um dos nossos líderes passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek, com aquele olhar, e ele fez com o dedinho assim, como quem diz, uma só. Me deixa cantar uma só. Eu olhei para ele com a cara meio séria e fico com o dedo. Uma só. Tipo, não passe disso, já estamos abrindo uma exceção, isso não é o nosso propósito. Ele passou a mão naquele violão e começou a cantar uma canção. Era uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. E até hoje eu não sei te dizer o que aconteceu aquele dia naquela reunião. Eu sei que a intensidade não foi igual para todo mundo. Eu tenho gente que às vezes me ouve contar essa história que estava naquela reunião e diz, ah, é mesmo? Eu olho e digo, a vida dele não virou do avesso como a minha. Mas, inquestionavelmente, a grande maioria das pessoas, pelo menos os que eu conseguia passar o olho rapidamente, estavam impactados com algo que não dava para explicar. Foi como se em algum momento no meio daquela música alguém resolvesse apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. E uma presença de Deus veio. E de repente, o que eu via era a grande maioria daquelas pessoas chorar. De repente, no instante, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, seria tão conjunta aquela ação. E de repente o povo começa a chorar. Mas não estou falando daquela choradinha que está emocionada, a lágrima correu no canto do olho. Não, tinha gente chorando compulsivamente. Tinha gente chorando, como diria o mineiro, com força. Eu chorava que nem criança. E o curioso é que nem eu entendia por que eu estava chorando. Eu não sabia porque todo mundo estava chorando. E aí o povo começou a se ajoelhar, alguns se prostrar, a cara no chão, gente sentando pelos cantos, encostando nas paredes, foi uma choraiada só. Naquele ambiente de choro, eu digo, Deus, é inegável que o Senhor está fazendo algo aqui. Eu quero entender o que é, até para não atrapalhar e poder cooperar com o Senhor. Me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo. E de repente o Espírito Santo começou a me trazer uma convicção de que Ele queria nos levar a um lugar de arrependimento. Eu falei, faz sentido a gente estar chorando desse jeito. E o Senhor está trabalhando em nós arrependimento. E eu começo a dizer, Senhor, eu quero estar atento para que ou por causa do que nós temos que nos arrepender. E de repente começa a me vir uma convicção interior que eu sabia que era do Espírito Santo. Que nós deveríamos nos arrepender por não estar buscando a Deus como deveríamos. E é nessa hora que a coisa azedou, pelo menos para mim. Porque o irmão estava no ano da busca. Você lembra do ano da busca? Eu tinha acabado de fazer 21 dias de jejum na água. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Eu estava dedicado a dar o meu melhor para Deus. E de repente vem esse sentimento que eu tenho que me arrepender por não estar buscando como deveria. Então deixa eu transbordar um pouco aqui da minha carnalidade. O sentimento naquele momento é que Deus era exigente demais. É lógico que eu não falei isso. Até por respeito a gente aprende a morder a língua e não falar algumas coisas para os outros, quanto mais para Deus. Mas o sentimento é como se tudo dentro de mim quisesse gritar. Não gritei, mas queria. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Porque eu me senti indignado. Eu falei, tudo bem, tem uma cambada aí que tem que arrepender mesmo, porque eles estão feios na fita. Mas eu pensava, não posso. Eu quebrei todos os meus recordes, eu fiz tudo de melhor para você e eu tenho que me arrepender junto. Enquanto eu estava tentando me defender, o Espírito Santo falou ao meu coração de uma forma inesquecível. Em primeiro lugar, é como se esse texto de Filipenses que nós lemos estivesse na minha frente. Eu não estava de Bíblia aberta. Eu não consigo te explicar, mas é como se ele estivesse na minha frente. Paulo dizendo que para mim era lucro, importante, se transformou em perda. E de repente eu entendo que o contexto fala de performance religiosa. Circuncidado desde o 8º dia, com histórico e um pedigree que quase nenhum de vocês tem de família, com esse nível de zelo, com esse nível de dedicação. Podemos juntar outros textos, ele diz, excedia em muito em zelo aos da minha idade. O Paulo era o cara. Mas ele está dizendo, eu descobri que não era isso que era importante. Entenda bem, eu não estou falando contra a performance religiosa. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no ponto de equilíbrio.
Mas naquele dia o Senhor começou a falar comigo. Você nomeou 2008 o ano da busca. Mas o que você fez foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando todos os seus recordes. Mas ele me disse, isso não significa que o seu coração esteja me desejando mais do que desejava antes. Ele diz, na verdade, você está quebrando um recorde atrás do outro. E como Paulo dizia, se alguém de vocês se acha, eu posso me achar mais. Você está se achando. Mas isso não significa que você esteja me desejando mais. Irmão, pensa num choque. Primeiro, porque eu nunca ouvi dizer que existia performance de busca. Mas cada questionamento meu, tipo, o que é isso? Esse negócio não existe. A resposta vinha, mas vinha assim com todos os versículos bíblicos que para um ensinador como eu vão deixando a coisa irrefutável. Eu me recordei de Jesus falando em Marcos 7, 6 e 7. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, nós podemos ter uma performance de culto extraordinária. Um barulho que impressiona muita gente, mas isso não significa que o nosso coração está de fato inclinado ao Senhor. Aliás, foi o que aconteceu em 1 Samuel capítulo 4. Quando trouxeram a arca de Deus para o campo de batalha, nos dias da geração de Eli, a Bíblia diz que a terra estremeceu com júbilo. Os filisteus ficaram assustados com aquilo que viram. Mas isso não significa que aquela geração respeitava a presença de Deus simbolizada na arca. Tanto que quando perderam, ninguém, uma geração inteira, ninguém por uma geração inteira, moveu um dedo para tentar recuperá-lo. O povo já não levava Deus a sério adorando em Siló, o culto tinha virado uma bagunça e agora ninguém está demonstrando um respeito ou um interesse real pela presença. Quando a arca veio, eles fizeram festa pensando, chegou o amuleto, o talismã, o resolve tudo. Como não resolveu, eles pensam que vá-se embora e ninguém vai lutar por isso. Irmão, nós podemos fazer muito barulho e o nosso coração não ter necessariamente nenhuma atração, nenhum respeito e nenhuma devoção pelo Senhor. O Senhor me fez lembrar de Apocalipse 2, de 2 a 5. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. E o Senhor diz, eu conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Irmão, pensa numa igreja de alta performance, era a igreja de Éfeso. Você enxerga isso lendo o livro de Atos, na carta aos Efésios, no Apocalipse, estudando a história. Era uma igreja de alta performance. A igreja tinha resiliência, suportar as provas por causa do meu nome e não desfalecer. A igreja tinha controle de qualidade. E dispuseste a prova, se dizem apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Nós vamos enxergando um quadro de produtividade. Alta produtividade, mas o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? A performance pode estar lá em cima, mas o desejo e a paixão está lá embaixo, está lá no chão. Eu e você precisamos entender o que promove o desejo. Não é algo automático, você aperta um botão e você mesmo e diz, hoje estou me programando para um alto nível de desejo. Só existe uma coisa que pode provocar em nós o que Paulo sentiu. Quando ele começa a falar da sublimidade da pessoa de Cristo que ele conheceu, do quão elevado é. É quando eu e você entramos no nível de revelação da importância da pessoa. E quando nós entendemos que essa pessoa é tão desejável, a ponto do resto perder importância diante dele. E naquele dia o Senhor começou a falar ao meu coração. E Ele me disse, você nomeou o ano da busca, mas você não está indo para esse lugar. Você só melhorou a performance e não está me desejando mais. Quando eu questionei, quando é que vai estar bom para você? A resposta que eu ouvi, naquele dia o Espírito Santo falou comigo de uma forma distinta. Ela virou o tema dessa mensagem, virou o título desse meu livro. A palavra que eu ouvi da parte dele foi, até que nada mais importe. Quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, concorre com o lugar de importância que eu tenho na sua vida. Quando eu realmente estiver nesse lugar de tamanha importância para você, que nada chega perto da importância que eu tenho, você chegou onde eu quero que você chegue. Mas você ainda não está caminhando para lá. A casa caiu para o meu lado aquele dia. Agora, por favor, não distorça o que eu estou falando. Que tem uns crentes que têm o dom de distorcer o que a gente fala. Outro dia eu vi um dizendo, não, o Subirá falou que não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta jejuar. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a paixão não pode ser substituída pela performance. Agora, se a performance for o efeito colateral, a consequência da paixão, tudo muda de figura. Você consegue entender a diferença? De vez em quando eu encontro esses crentes apaixonados. Um falou para mim outro dia, pastor, como é que tem crente que não lê a Bíblia? Eu não consigo não ler a Bíblia. Outro dia um falou para mim, pastor, como é que tem crente que não ora? Eu não consigo imaginar viver sem oração. Eu falei, pois é, e nem vou te dizer o tanto que não ora.
Um dia encontrei um que me surpreendeu. Essa eu nunca tinha ouvido. Ele falou, pastor, eu estou com fome de jejuar. Eu falei para ele, essa é nova para mim. E normalmente é o jejum que deixa a gente com fome. E não é a fome que nos leva a jejuar. Mas é óbvio que ele estava falando de uma outra fome. Havia alguém para ele muito mais desejável do que a comida ou qualquer outro prazer. Naquele dia, quando o Senhor começou a me confrontar, Ele me disse algo. Eu espero que pelo menos essa história você lembre como uma ilustração. Ele me fez lembrar de uma história que eu chamo da história do supermercado. Como jovem pastor, estou falando de 20 e tantos anos atrás, eu era recém-casado, fui chamado para mediar uma briga. Na verdade, eu brinco que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. Eles exageram na dose da comunhão. E esses dois tinham tido um desentendimento tão feio, que assim, me chamaram para resolver o negócio, ou ajudar a resolver. Quando eu chego, pensa no marido indignado, que vai logo desabafando. Pastor, essa mulher é uma louca. Falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Falei para ele, vamos ver se você tem razão. Ele falou, pastor, nós temos aí cerca de 20 anos de casado. Na época me parecia muito. Eu estou para completar 23 daqui a alguns meses. Mas na época me parecia muito tempo. Ele falou, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele falou, pastor, mas pensa num programa que não me empolga. Eu lembro que ele falou assim, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está só, meu irmão, o sindicato é enorme. É grande. Mas ele falou, bom, o ponto não é esse. O ponto é que eu resolvi uns dias atrás agradar essa mulher. Pastor, ela não me chamou. Eu me ofereci, sem sequer ela ter pedido. Eu resolvi com ela no supermercado que queria agradar essa mulher. Agora essa louca me disse que nunca mais, depois que a gente volta, quer que eu vá com ela no supermercado, ela não sabe o que quer. Aí eu entendi porque ele estava chamando ela de louca. Mas gente, pensa num cara que está assim, para lá de bravo. Enquanto ele está transbordando aquilo, a irmã quieta, serena, tranquila, só com o dedinho erguido. Tipo assim, depois dele, minha vez. Na hora que ele terminou tudo que queria, eu falei, concluiu? Sim. Falei, sua vez, minha irmã. E ela disparou assim, bem objetiva e direta. Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, o homem quase endemoniou. Não é sério, porque já estava bravo antes. O estado que foi depois, se algo não entrou nele, eu não sei o que é que estava acontecendo. Gente, esse cara começou a gritar o nome dos filhos, chamar um por um. Fulano, Beltrano, vem cá, eu tenho testemunha. É isso que eu estou falando, é uma louca. Ela encosta, ela não sabe nem o que ela quer. Ela passou a vida dizendo, e desbravejou. Eu falei, calma, agora é a vez dela. A hora que eu controlei um pouco ele. Falei, irmã, já que ele te interrompeu, eu vou te devolver a palavra, mas já que ele interrompeu, deixa eu dizer uma coisa. Falei para ela, até eu estou com dificuldade de acreditar em você. Falei, a senhora pode até não ser dessas donas, que quer que o marido, além de ir no supermercado, ainda discuta a relação em público empurrando o carrinho, que tem dessas. Falei, mesmo imaginando que a senhora não é dessas, só dizer que nunca quis, nem uma vezinha sequer, que seu marido fosse com você, eu não consigo acreditar. Eu falei, vou te dar duas chances, a senhora escolhe uma. Ou a senhora reformula o que falou, ou se explica, que agora até eu estou precisando entender o que você estava querendo dizer. Ela falou, eu explico. E ela explicou também, direto no ponto. Tão direto que eu quase não entendi. Ela falou assim, pastor, o que eu queria não é que ele fosse no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir ao supermercado. Algumas irmãs estão rindo porque identificaram com o desejo. Mas muitos de nós, os homens, estamos nos perguntando do que elas estão rindo. Eu olhei para ela e falei, irmã, acho que eu peguei quase uns 18% da profundidade do seu raciocínio. Eu falei, me ajuda mais? Ela falou, pastor, eu ajudo. Ele acha que nesses 20 anos eu queria que ele fosse. Isso é o que ele entendeu, não é o que eu queria. O que eu queria é que ele quisesse ir. Eu falei, qual a diferença? Ela falou, pastor, a diferença é enorme. Para ir do jeito que ele foi, é melhor que nunca vá. Porque está estampado na cara dele, eu não queria estar aqui. Aliás, eu podia estar em qualquer outro lugar do mundo, no inferno se fosse necessário, mas não nesse supermercado. Ele falou, pastor, ele está bravo comigo, eu amo esse homem. Mas sabe o que eu ficava pensando? Ele deve ter feito uma coisa muito errada, e agora ele está tentando se autopunir, e ele diz, vou para a pior coisa do mundo que eu posso fazer, que é acompanhar minha mulher no supermercado. Foi, pastor, pensa na cara de desgosto que ele estava. Pensa num cara que mesmo não verbalizando, estava olhando para o relógio o tempo todo. Pensa em alguém que demonstrava com toda a linguagem corporal e às vezes verbal, que não queria estar ali.
Aí diz, isso eu nunca quis. Então eu não queria que ele fosse, não aceito ele dizer que eu queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir, se ele não consegue querer ir, que não vai nunca mais. Falei, ela tem razão, velho. Você consegue entender a diferença? Aquele dia o Senhor falou comigo, você está parecendo o homem da história do supermercado. Você está lendo a Bíblia com a cara que ele estava no supermercado. Eu estava lá quase dormindo, tem que ler, vamos pagar o voto, vamos pagar a promessa. Irmão, deixa eu te dizer, não é isso que Deus quer de mim e de você. Você sabia para que você existe? Para que você foi criado? Vamos tentar definir isso bem rápido, porque até 10 anos atrás, irmão, estudando Bíblia, tudo quanto é livro, teologia, nunca tinha me caído a ficha de para que eu e você existimos. Mas naquele dia, 10 anos atrás, naquela sala, quando o Espírito Santo me visitou, ele abriu os meus olhos para entender Atos 17, 26 e 27. Paulo está pregando na cidade de Atenas. Atenas não era só a capital da Grécia, era o palco da filosofia do mundo daqueles dias. Aliás, até hoje, não se estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Então, até hoje, esse impacto no pensamento do mundo é inquestionável. Isso significa o quê? Talvez em nenhum outro lugar da Terra teve tanto questionamento por metro quadrado, do tipo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, aquelas questões básicas da filosofia, como teve lá. É para esse público que Paulo está falando. É para gente que tem esse anseio de resposta. E Paulo está não apenas sendo inteligente, sutil, ele está debaixo da liderança do Espírito Santo. Ele pega a ideia de um altar ao Deus desconhecido, pega um gancho de curiosidade e começa a apresentar o Deus vivo e verdadeiro. E quando ele chega no versículo 26, ele mostra que o Deus desconhecido, na verdade, é o Criador, não só de todas as coisas, mas é o Criador da raça humana. E aí ele diz no versículo 26, tem como projetar, Atos 17, 26, ele diz, de um só, uma clara referência a Adão. Ele diz, Deus fez todas as raças e tribos dos homens, e os colocou sobre a terra, havendo estabelecido os limites da sua habitação e estabelecido os seus tempos específicos. Então, o texto está lá dizendo isso. Deus de um só fez todos os homens. Para quê? Para habitar na face da terra. Fixou limites da moradia, estabeleceu tempos. Por que Deus fez isso? Qual a razão de, a partir de um só, Deus ter criado nós todos? Qual a razão de Deus ter decidido povoar e encher essa terra de gente como eu e você? É no versículo 27, o seguinte, que nós vamos encontrar o indicativo de propósito. Quando ele começa a frase dizendo assim, para buscarem a Deus. Para que eu e você existimos? Para que Deus criou a humanidade? Para que os homens o buscassem. Você pode falar para alguém ao seu lado, que talvez te dê um livro de presente ainda hoje, no final. Fala para ele, você existe para buscar Deus. Para não fazer acepção de pessoa, fala para um outro vizinho aí, fala, você existe para buscar Deus. Você entende que essa é a razão da sua existência a partir da Bíblia? Ok, agora olha outra coisa do versículo 27. Para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Vamos por partes. Quem que procura alguma coisa tateando, apalpando? Quem está limitado ou desprovido de visão? Temporária ou definitivamente? Um dia desse estava numa casa, deu um blackout, acabou a luz. Os adolescentes foram os primeiros mais rápidos, enfiaram a mão no bolso, tiraram o celular. Irmão, às vezes eu nem lembro que o celular tem lanterna. Mas eles fizeram isso, todo mundo ligar as lanternas, problema resolvido. Mas assim, em segundos, eu pensei, meu Deus, que diferença da minha geração. Quando eu era adolescente não era assim não. O que a gente ia fazer? Apalpar as gavetas, para tentar achar o que não enxergava onde é que estava a bendita vela e a caixa de fósforo. Agora, quando alguém procura tateando, quando não consegue, enxergar. Quando o texto diz que Deus criou os homens para que o buscassem, se porventura tateando, Paulo está dizendo o seguinte, Deus sabia que esse homem ia pecar, espiritualmente ficaria cego, estaria limitado para Deus e as coisas de Deus, mas Deus esperava que ainda assim o homem colocasse tudo de si dentro da sua limitação, nem que fosse sair apalpando, onde está Deus, onde está Deus? E muitos de nós, antes de ter um encontro com Cristo, muitos de vocês, antes de estar aqui, bateram em muitas portas. É verdade ou não é?
estava enxergando nada, mas a gente estava procurando, cadê ele? Porque havia um clamor, talvez até inconsciente, por encontrá-lo. Porque eu e você existimos para buscá-lo. Agora, o interessante é que a Bíblia diz, o qual não está longe de cada um de nós. O que é que Deus está dizendo? Gente, eu não quero dificultar as coisas. Em Jeremias 29:14 ele diz, eu serei achado de vós. O que ele está dizendo? Não faz sentido eu criar vocês para me buscar e eu dificultar em vez de facilitar. Isso me faz lembrar de quando meus filhos eram pequenos. Hoje estão com 20, a outra com 17 anos, mas quando eles eram uns toquinhos de gente, mas bem pequenininho, eu comecei isso desde que eles eram bem novinhos, não tinha ainda aquela esperteza toda. Eu gostava de brincar com eles dizendo, papai vai se esconder, vocês têm que me achar. Sabe o que eu fazia, irmão, no primeiro estágio? Eu ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com uma almofada. Aí daqui a pouco vinha um daqueles toquinhos de gente, levantava a almofada e dizia, achei, e eu que bom que você achou, abraçava, mas dentro de mim eu tinha vontade de dizer, quem não acharia? Uma criatura com o corpo todo para fora, e pensa num corpo que era muito maior do que hoje, e mais fácil de enxergar. Quando chegou o segundo estágio, que a almofada estava muito óbvia, eu comecei a ir para trás da cortina. Irmão, nem o magro mais profissional consegue esconder atrás da cortina. Aí eles vinham e me achavam. Eu sorria para eles, mas pensava, qualquer um conseguiria. Eu lembro de uma ocasião, Israel já não caía mais nessas, mas a Alissa muito novinha. Eu fiquei entre a cortina e o forro da frente, que era quase transparente. Não lembro o nome daquele negócio, chamam voal, aquele tipo de tecido. Eu estou ali, qualquer um me veria. Aí eu vejo a Alissa cutucando Israel e falando baixinho. Ele está ali. Tinha vontade de dizer, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. Mas lógico que não fazia isso, porque a ideia era facilitar. Guardadas as devidas proporções, eu quero que você pense em Deus da mesma forma. E não se escondeu de uma maneira que você não o consiga achá-lo. Ele está muito mais disponível, interessado que você o encontre e facilitando o caminho do que você pode imaginar. Mas há um ingrediente para que a busca, a razão pela qual eu e você existimos, funcione. Qual é esse ingrediente? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A chave não é a busca, a chave é colocar tudo de nós na busca. Agora eu e você jamais colocaremos todo o coração sem entender a importância dele. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente está praticando a busca, que é a razão da nossa existência, mas não estamos botando todo o coração. Irmão, quantos de nós, começando de mim, já não olhou no relógio, viu a hora, lembrou, meu Deus, hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Quantos de nós já não fomos obrigado, arrastado? Alguns tipo, pelo menos vou picar cartão para o meu líder, o pastor não pegar no meu pé. Esse tipo de coisa acontece com todo mundo. Agora, eu não estou falando de circunstâncias ocasionais. Estou falando a respeito de um estilo de vida. Dá para dar um desconto quando o cara diz, cara, hoje não estou com vontade. Eu lembro da história de um camarada que a mãe foi acordar de manhã. Falou, meu filho, já deu hora de você levantar, você tem que ir para a igreja. Mãe, me deixa dormir mais 10 minutos. A mãe falou, tá bom, voltou 10 minutos depois. Filho, levanta. Não, mãe, eu estou muito cansado. Mais 10 minutos. Ela voltou depois, mais 10 minutos. Ela falou, já não está tendo 10 minutos. Você já está quase meia hora enrolando aí. O horário do culto está chegando. Não tem, você tem que levantar aí. Mãe do céu, não quero ir. Me dá uma boa razão para eu sair dessa cama aí. Falou, você é o pastor. Levanta. Sabe a brincadeira que a gente faz entre os pastores, que todo mundo identifica. Mas sabe, eu não estou falando de um momento, querido. É diferente você estar num momento, e é diferente você viver nesse lugar de indiferença, de falta de interesse, de falta de anseio. Algo que eu e você precisamos entender. Deus não está atrás de uma performance que eu e você possamos exercer só baseado em disciplina, mas sem nenhum interesse por Ele. O que Ele espera de mim e de você é o interesse. E deixa eu te dizer o seguinte, o diabo sabe disso. Naquele dia, o Senhor falou ao meu coração e disse, você não está errado quando classifica o pecado como inimigo, mas Ele disse, você está errado quando acha que só o pecado é seu inimigo. Ele diz, há uma fase
onde o diabo não quer soltar as pessoas que estão lá escravizadas no pecado no mundo. Há uma fase onde ele já perdeu esse domínio, mas ele ainda consegue quedas e derrubar alguns e fazer alguns desistir. Há uma fase onde eu e você entramos num lugar em Deus que a gente diz, nós nunca vamos voltar para aquela imundícia nem ficar tropeçando. Mas aí a estratégia muda completamente. O diabo tem uma armadilha que normalmente nós não percebemos, que eu quero classificar de distração. Qual a diferença entre distração e pecado? Pecado a gente olha e diz, isso é coisa ruim, é errado. Distração normalmente chega escondido atrás de coisas boas. Quer um exemplo disso? Em Lucas 14, Jesus fala que o reino é semelhante a alguém que preparou um banquete. Banquete na Bíblia, irmão, não fala de comer só para renovar as forças. Fala de comunhão, fala de intimidade, fala de relacionamento. E pensa numa coisa que Deus quer, quando criou o homem, que Ele deseja estar procurando desde o início, é esse relacionamento. Eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal. Todo dia Ele ia visitar Adão e Eva. A Bíblia diz que na viração do dia Ele vinha. Alguns acham que viração do dia é o entardecer. A palavra viração é sopro, é brisa. Tinha um momento do dia, irmão, que batia uma brisa. Eu não sei se o movimento de Deus provocava a brisa, não sei se Ele pegava carona na brisa, se a brisa era um anúncio, mas Ele vinha com a brisa ou a brisa vinha com Ele. Todo dia, sabe o que Deus está dizendo para Adão e Eva? Pode festar vocês dois à vontade, mas nunca me deixem de fora. Eu quero ser parte da vida de vocês todos os dias, não no dia de culto semanal. Não no culto mensal de ceia, todos os dias. Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas Jesus disse, o banquete foi preparado, os convidados já tinham sido notificados. Ele falou, quando estiver pronto, vocês vão ser chamados. Na hora que foram chamados, eles começam a dar desculpas. Jesus fala de 3 delas. Primeira desculpa, o cara diz, comprei um campo, portanto não posso ir. Irmão, comprar um campo, aquisição de uma propriedade. Imagina hoje você comprando um terreno, ou sua casa própria, ou uma sede para os seus negócios, ou um outro imóvel de investimento, né? Luxo de poucos, quando você nivela a maioria dos brasileiros. Quem que vai reclamar disso? Eu vou completar 25 anos de pastorado esse ano, nunca vi um crente reclamando, ô, pastor, coisa terrível, comprei uma casa própria. Quem faz isso, irmão? Ninguém. Pelo contrário, a turma chega empolgada. Bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. É mais ou menos assim ou não é? A aquisição do campo é coisa ruim? Não, é coisa boa. Segunda desculpa, comprei 5 juntas de bois, não posso ir. A gente pensa hoje no boi, aí pensa no bichinho pastando na fase. Não, irmão, para quem vivia da lavoura e tirava o seu sustento da terra, ter 5 juntas de bois, no mínimo 10 bois, puxando o arado, ajudando a colher, isso significava aumento da produtividade. Aumento da produtividade, pensa, significa aumento dos ganhos. Você nunca vai ver um crente reclamando, principalmente em tempo de crise. Vendi 5 vezes mais. Todo mundo fica feliz. O crente chegaria dizendo bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E se fosse uma versão mais pentecostal, ainda diria para glorificar de pé, igreja. Ninguém reclama. Porque não é algo ruim, é algo lícito, legítimo, e que normalmente a gente chamaria de bom. Terceira desculpa, você não dá para falar mal das primeiras 2, da terceira menos ainda. Porque a ideia é de Deus, criação de Deus. O terceiro diz, casei-me, portanto não posso ir. Irmão, pensa num negócio que no plano de Deus tinha que ser bom, é o casamento. Melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus foi meu casamento. Outro dia alguém falou, não, esse negócio de casamento é ruim. Eu falei, não, ruim é a escolha que alguns fazem. Ruim é a decisão de alguns de como tocar o seu matrimônio. Mas o casamento era para ser um dos maiores deleites que Deus proporcionou ao homem. Então é coisa boa. Pastor, se é coisa boa, qual o problema? O problema não é se a coisa é ruim. O problema é quando a coisa boa, certa, lícita, legítima, correta, ocupa um lugar errado na sua vida. Ela vai continuar sendo boa, mas entrou num lugar que não lhe pertence. O que eu e você precisamos entender, Paulo escreve em 1 Coríntios 7, diz que até o casamento, essa bênção que Deus planejou para o deleite do homem, ele diz que pode servir de distração e nos impedir de nos consagrar devidamente ao Senhor. Porque muitas vezes a gente se distrai com o bom. Por quê? Porque nós damos valor até mais do que deveria. E esse é o ponto. Irmãos, nós somos parte de uma geração abençoada.
Nós temos privilégios como igreja que as anteriores, que saiu abrindo a picada mata, quebrando pedra, não tinha. Nós temos liberdade de culto, de adoração, nós temos facilidade de estudo. Irmão, nós somos talvez uma das gerações que não só tem facilidade para viver o Evangelho, mas que mais tinha que ter tempo para Deus. Por quê? Porque nunca nós vivemos tantas facilidades como as que nós temos da modernidade. A maioria de nós hoje não precisa entrar num banco toda hora. Você pega o smartphone e resolve. Antigamente, eu brinquei com meus filhos um dia que eu era da época do telefone molecular, antes do celular. Eles me olharam e disseram, que tecnologia é essa? Eu falei, era mais ou menos assim, alguém ligava no único morador da vizinhança que tinha um telefone fixo, que às vezes era mais caro que um carro, pedia para alguém chamar o vizinho com quem tinha que falar. Aí o vizinho, o dono do telefone, dizia, moleque, vai lá chamar fulano. Aí chamava alguém da nossa casa. A gente brincava que era o molecular, porque o moleque é que vinha chamar a gente para atender. Irmão, olha que facilidade. Depois veio o telefone público, o finado telefone público. Depois veio o celular. A nossa vida só melhora em termos de facilidade. Você lê Jesus falando com a mulher samaritana, irmão, tinha que buscar água longe. Era a versão lata d'água da cabeça, do sertão, que a gente tinha tempos atrás. Eu fico imaginando o desânimo, anda não sei quanto tempo no sol, pega um tanto de água numa lata ou no canto, volta aquilo tudo. Eu imagino a pessoa chegando e até com dó de gastar. Os caras pensavam, não sei nem se eu vou tomar banho, porque senão tem que buscar de novo. E a hora que eu for de novo, já estragou o banho na ida e na volta. A gente não passa isso. Comida, irmão. Atos 10 diz que Pedro fala para os irmãos onde ele está hospedado, estou com fome. Os caras dizem, nós vamos preparar comida. Pedro diz, vou orar. Por que ele falou, vou orar? Não tinha comida industrializada, pré-preparada, pré-cozida, como as que nós temos hoje. Ninguém tirava do freezer para esquentar no micro-ondas. Quando alguém dizia, vou fazer um churrasquinho para você, a gente já imagina aquelas picanhas, né, saindo. Não, ia lá, pegava o cabrito, matava o cabrito, esfolava o cabrito, cortava o cabrito, temperava o cabrito, até acender o fogo demorava. Pedro, vou orar. Não dá para ficar rodeando esse fogão aqui. E o transporte? Vamos falar do mesmo Pedro em Atos 10. A Bíblia diz que Pedro está na cidade de Jope. Cornélio tem uma visão de um anjo, manda os mensageiros chamá-lo. Cornélio está em Cesareia Marítima. De Jope a Cesareia Marítima são 60 quilômetros. A Bíblia diz que eles levaram 2 dias para chegar. E Pedro levou outros 2 dias para aparecer lá. Cornélio ficou 4 dias esperando o pregador chegar. Por quê? Que ia a pé, irmão. 30 quilômetros por dia de caminhada. Aí para descansar, refazer as suas. Dia seguinte, mais 30 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você andou 30 quilômetros num dia? Eu nunca. Graças a Deus. Agora você consegue imaginar? Em janeiro desse ano, eu estava nessa mesma cidade de Jope. Coloquei a nossa equipe de filmagem numa van e nós fomos de Jope para Cesareia Marítima. Sabe quanto tempo deu dentro da van? 40 e tantos minutos. Eu imagino Pedro olhando lá do céu para nós, olhando para Jesus, dizendo, não é certo não, não é justo não. Imagina ele dizendo para Jesus, 2 dias andando, 30 quilômetros por dia. O Subirá vai sentado na sombra, no ar-condicionado, sem derramar uma gota de suor. E ganhou 2 dias de vida comparado com a minha. Irmão, a gente tinha que ser parte da geração que mais teria tempo livre. Mas sabe qual é o nosso problema? Quanto mais tempo a gente economiza em algo, mais coisas a gente arruma para fazer. Porque o problema não é ter tempo. O problema é valorizar as coisas certas nas quais nós vamos investir o nosso tempo. E nenhum de nós acorda de manhã com a loucura de um pensamento. Não, o que eu vou fazer para magoar Deus hoje? Acho que vou dar uma ignorada nele. Ninguém faz isso. O que a gente faz sem perceber. Agora, deixa eu te dizer, para você não achar que é só uma distração humana e natural. Pensa comigo. Quando Deus manda Moisés falar com o faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Deus vai tirar a nação de Israel do Egito e da escravidão. Isso acontece na noite em que o cordeiro da Páscoa é imolado. Eles vão se tornar o povo de Deus. Vão para a terra que mana leite e mel. Tudo isso reflete detalhadamente na tipologia a redenção que nós viveríamos hoje. Que era a nação de Israel, um bando de escravos debaixo da opressão de um tirano, faraó. Quem era eu e você, todos nós antes da conversão? Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império
das trevas. A gente era um bando de escravos debaixo da opressão de um tirano, que não era chamado de Faraó, mas de Satanás. Como foi que a nação de Israel saiu da escravidão? Na noite, Êxodo 12, em que o cordeiro da Páscoa foi morto, sacrificado, pegou-se do seu sangue e colocou nos umbrais das portas. Como foi que eu e você saímos da nossa escravidão? Paulo escreve aos Coríntios, chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. E diz, Cristo está para nós na mesma proporção que o cordeiro da Páscoa estava para eles. Quando Jesus, o nosso cordeiro, entre aspas, morreu, derramou seu sangue em sacrifício, ele proporcionou algo igual ao que foi proporcionado para eles. Assim como eles tiveram que pegar do sangue do sacrifício que indicava uma provisão, mas ter o gesto de apropriação, dizer, isso aqui eu ponho na minha casa, para dizer que eu peguei para mim, nós também tivemos que nos apropriar pela fé do que Jesus proveu para nós através da sua morte. O paralelo está aí. O que aconteceu quando eles saíram do Egito, depois da morte do cordeiro? Eles chegam no Monte Sinai e Deus faz declarações sobre ele. As mesmas declarações que foram feitas em Êxodo 19, 5 e 6, quando eles chegam no Sinai, elas são repetidas sobre nós, a igreja do Novo Testamento. 1 de Pedro 2,9, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É uma repetição, ipsis literis, das mesmas palavras. O paralelo está todo aí. Qual era o propósito da redenção do Velho Testamento? Moisés diz para Faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Qual o propósito da redenção do Novo Testamento? Em Lucas 1, lá pelo versículo 75, Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar não só sobre o ministério do seu filho, mas porque ele era o precursor do Messias, ele começa a falar desse novo tempo, da nova aliança. E ele diz assim, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. Qual o propósito da nossa libertação? A mesma. A conexão com Deus através da adoração. Por que eu estou tentando mostrar o paralelo? Para você agora pensar comigo. Quem Faraó simboliza na tipologia bíblica? Satanás. Se Cristo é o nosso cordeiro pascal, o diabo era o nosso Faraó. Agora pensa, Moisés diz para o Faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Qual foi a resposta do Faraó? Em Êxodo 5, dos versículos 7 a 9, está escrito isso tudo que eu estou falando. O Faraó diz assim, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de serviço. Vamos encher eles de trabalho e atividade, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Irmão, a estratégia maligna começou muito tempo atrás. A ideia da adoração já entrou na cabeça deles. Eles vão mudar de ideia, vai ser fácil não. Então vamos distrair com muita atividade, porque daí eles não lembram de adorar. Esse time que está ganhando não mexe, foi um ditado verdadeiro para o reino espiritual. O diabo deve estar firmado nisso. Para que mudar de estratégia que vem funcionando há séculos ou milênios? Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, em Betânia, eu sei que hoje a gente dá uma esculhambada na Marta, mas na real, na boa, se coloca no lugar de Marta. Você está recebendo na sua casa nada mais, nada menos do que o Jesus de carne e osso. Você receberia ele de qualquer jeito? Você daria qualquer refeição para ele? Uma vez eu brincando com a minha esposa, éramos recém-casados, eu cheguei um pouco mais cedo do que ela, nosso horário de almoço era muito curto. Ela fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar no sustento da casa e me ajudava nas coisas do ministério da igreja à noite. Eu falei para ela, amor, não é justo você se desdobrar tanto para me ajudar e eu não fazer nada, eu tenho que te ajudar. Falei, eu vou te ajudar com tudo que eu puder na casa, menos passar roupa. Fiz um pacto pré-nupcial de nunca passar roupa. Falei, tirando isso, o resto. Falei, o que eu não sei fazer direito, você tenha paciência, me ensina. Falei, até cozinhar eu vou, sempre que der. Aí aquele dia eu cheguei um pouco mais cedo que ela, consegui. Falei, vou adiantar esse almoço. Enquanto eu estou ali planejando, toca o final do telefone fixo, que hoje a gente não usa mais, não tinha celular naquela época. A hora que eu atendo, aquela chamadinha a cobrar. Quantos lembram daquela musiquinha? Aquela chamadinha a cobrar, e daqui a pouco aquela identifica, amor, sou eu, que bom que você está em casa, me deu a intuição que você ia chegar hoje antes de mim. Eu estou te ligando para pedir um favor. Ela falou, eu nem peguei o ônibus de volta aqui, que as coisas atrasaram.
se você puder tirar tal coisa da geladeira, tal coisa do freezer, vai me agilizar para a hora que eu chegar a fazer o nosso almoço. Falei, amor, esquece a geladeira, esquece o freezer. Ela falou, por quê? Eu falei, quem vai fazer o almoço hoje sou eu. Eu não sei o que deu na cabeça da minha mulher, acho que ela pensou que era um Masterchef em casa. Até hoje eu não sei cozinhar direito, imagine na época. Aí ela, uau, ela ficou empolgada. Ela falou, e qual o cardápio? Eu dei uma olhada na mesa, rápido, no que eu tinha separado. Falei para ela, massa com peixe. Gente, a hora que eu falei isso, ela, uau, estou chegando. E desligou. Ela desligou antes que eu pudesse explicar. Que massa com peixe era um pacotinho de miojo, uma lata de sardinha. Desligou. Qual o problema? Hoje, irmão, você liga de volta no celular. Não, eu não tinha nem bina naquele bendito telefone analógico para saber qual era o orelhão para tentar chamar de volta. Não tinha como chamar. Agora, não tinha comunicação até ela chegar em casa. E eu pensei, a expectativa está lá nas alturas. E a hora que ela chegar, vai dar uma colisão entre expectativa e realidade. Começou a me dar um desespero. Eu falei, Deus, eu estava brincando, eu queria ter tempo de arrumar. E agora, a minha tentativa de virar bom marido vai me deixar de bandido na história. Aí fiz a macarronada, se é que dá para chamar assim. Aí ela estava quase chegando. Falei, Senhor, me ajuda a arrumar isso. De repente me deu uma ideia. Peguei um resto de mussarela que tinha na geladeira, botei em cima, dei esquentadinha no fundo para derreter e esconder o que estava embaixo. Peguei um ketchup vermelho, fiz um coração em cima, escrevi, eu amo você. Aí quando ela entrou assim, olha lá, oh, coisa mais linda. Essa foi a reação. Daqui a pouco eu vejo a curiosidade, que o queijo está em cima. Ela quer saber o que está embaixo. Gente, eu não vou esquecer a cara dela. Quando ela pegou o garfo, levantou o queijo. Ela falou, miojo com sardinha. Você me disse massa com peixe. Eu falei, vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? Mas com a declaração de amor, irmão, amenizou o negócio. Por que eu estou falando isso? É nunca que se Jesus tivesse vindo em casa e eu fosse cozinhar para ele, eu ia dar massa com peixe desse nível. Dá para entender Marta ou não dá? Hospitalidade não era só uma ordem bíblica, não era só cultura. Era parte de uma boa motivação dela. Ela diz, vou tratar bem Jesus. Então Jesus chega e ela está ralando para agradar Jesus. Só que ela está incomodada que a irmã dela, Maria, está lá nos pés de Jesus, ouvindo Jesus e não vem ajudá-la. Irmão, eu imagino que ela passou algumas vezes atrás de Jesus e disse, vem me ajudar. Eu imagino Maria fazendo que nem algum de vocês fizeram quando o irmão do lado falou, deixa Deus te usar, vaza para me dar aquele presente. Virando para o lado, fingindo que não é com ele. Porque ninguém chega ao ponto que Marta chegou se não tiver muito azedo por dentro. Que ponto ela chegou? É quando você fala de alguém na frente da pessoa, como se ela não estivesse lá. Ela chega e diz, Jesus disse a minha irmã. A irmã está ali na frente dela. Mas tipo, eu não olho para ela, estou ignorando ela. Diz você para ela, porque eu não estou falando com ela, nós estamos brigados. Diz a minha irmã que me ajude. Ela, além de estar tirando para cima de Maria, está para cima de Jesus. Tipo, nem você, Jesus, está vendo a injustiça que está rolando aqui? Eu ralando essa folgada, fazendo nada, coisa nenhuma. Eu acho que ela vai pensando, Jesus vai ficar do meu lado, ele é coerente, ele tem bom senso. Pensa na invertida que a Marta levou. Começo de conversa, Jesus fala assim, Marta, Marta. Quando você lê a Bíblia com calma, você vai descobrir que por 7 vezes, na Bíblia toda, Deus chamou alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão, Marta, Marta. Cada vez que Deus chamou o nome 2 vezes seguidas, isso é tipo aqueles filhos que tem nome composto. E a mãe chama os 2 nomes. Você pensa, deu ruim. Todas as vezes Deus falou, é uma crise que ele vai ter que mexer, tratar e resolver, é um problema a ser abordado. Eu imagino que se Marta já tivesse essa revelação bíblica, só de ouvir Marta, Marta, já ia gelar a espinha dela. Acho que ela ia pensar, deu ruim. Aí Jesus fala para ela, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Mas preste atenção, não é uma pessoa qualquer, é o Verbo encarnado, é o Criador em carne e osso diante dela, dizendo de tudo que vocês, humanidade, pessoas, fazem na terra, poucas coisas realmente são necessárias. E dessas poucas tem uma, que é o que realmente conta. Agora preste atenção,
Tem uns irmãos gastando uma fortuna com alguns coachings para dizer o que é e o que não é importante na vida deles. E eu não estou falando contra. Mesmo que custa caro, é bom que se organize sua vida. Mas o que não faz sentido para mim é alguém pagar uma fortuna para outra pessoa dizer o que é e o que não é. Mas ele ignorar o maior de todos os coachings. O próprio Jesus dizendo o que é importante, afinal de contas. E Jesus diz, poucas coisas são necessárias, na real uma só. O que é essa uma só? Aquilo para o qual eu e você existimos. Aquilo para o qual eu e você fomos criados. A gente entende isso quando Jesus olha para Marta e diz, Maria escolheu a boa parte. Ele diz, você está achando que ela está errada, você está certa. Não, Marta, não. Ela está certa, você está errada. Imagino lá dentro a indignação de Marta. Jesus, eu estou querendo te agradar. Agora, irmão, preste atenção, você quer agradar alguém? Descubra o que essa pessoa quer. E não se esforce para dar o que você acha que ela quer. No início do meu ministério, Kelly e eu, recém-casados, fomos fazer uma visita para um casal da igreja, que falou para a gente no domingo, pastor, o senhor não pode jantar na nossa casa, queremos fazer um jantar assim especial, honrar vocês, noite e tal. Estamos livres, podemos, marcamos, combinamos na hora. Irmão, acho que eu nem comi naquele dia, de tanta expectativa. Quando chegamos, estacionamos o carro na rua, na frente da casa, e descemos. Minha mulher, que tem um olfato sobrenatural, superpoderes no faro, ela olhou para mim, e se tem uma coisa, eu só conheço um prato de comida, que minha mulher não é que ela não gosta, ela não consegue comer, é dobradinha. Nós descemos, ela deu uma cheiradinha, ela disse, estou sentindo o cheiro de dobradinha. Eu falei, amor, estou sentindo nada. Ela falou, seu faro não compete com o meu. Eu falei, ok, está forte ou está fraco? Ela falou, está fraco. Eu falei, você é coisa de vizinho. Eu falei, eu acho que está vindo ali de dentro. Eu falei, não. Eu falei, amor, eles não iam arriscar uma jogada tão ousada dessa, sem perguntar. Não se faz isso. Só que eu passo o portão, vou entrando com ela. E quando nós estamos chegando perto da casa, eu começo a sentir o cheiro de dobradinha. Falei, se eu estou sentindo só agora, está vindo aqui de dentro. Irmão, começa a me dar uma agonia. E de repente o casal abre a porta. E quando abre a porta, a gente foi estapeado. Aquele cheiro de dobradinha. O problema não é que minha mulher não consegue nem comer, ela não aguenta nem o cheiro. Naquela hora, eles abrem o sorriso e dizem, que bom que vocês vieram. Mas fizemos uma dobradinha inesquecível. Irmão, nós nunca mais esquecemos ela. Eu, na hora, eu sou às vezes direto demais, mais do que deveria. Eu falei, ó, desculpa. Minha mulher vai ficar brava comigo, mas eu já vou falar já, antes de botar o pé aí dentro. Só existe um prato nessa face da terra que eu sei que minha mulher não consegue comer, dobradinha. Eu não vou deixar ela tentar agradar vocês e talvez fazer um papelão pior, vomitando esse negócio ainda aqui dentro de casa. Então me dá uma boa notícia que não fizeram só dobradinha. Os dois olharam para o outro, olharam para a gente com a cara de pavor e disseram, só dobradinha. Eu falei, não, tem que ter sobrado um almoço, um resto de almoço na geladeira. Não, pastor, a gente nem almoça em casa, nós só cozinhamos hoje a dobradinha. Falei, um ovo para fritar. Não, pastor, nós nem fizemos compra no mercado, não sei as coisas da dobradinha. Pedaço de pão. Não, irmão, até hoje eu lembro da minha mulher comendo o arroz branco, todas as janelas da casa abertas, ventilador ligado. Que situação constrangedora. Então, hashtag fica a dica, se você quer agradar alguém, descubra o que agrada a pessoa e não o que você acha que agrada. Marta está querendo agradar do jeito dela. Sabe o que Jesus está dizendo? Marta, você quer me agradar? Eu não quero você só correndo, ainda que a intenção seja boa. Ainda que você esteja trabalhando para mim. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor me disse, você tem trabalhado tanto, até para mim, que está faltando você ter tempo para sentar aos meus pés. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu estou compartilhando a história da minha correção, na expectativa de que a carapuça lhe sirva, de que isso te ajude. Eu tenho falado incansavelmente desse assunto. Eu já estou há alguns meses, toda hora pegando um aspecto diferente e trabalhando isso com o nosso povo, porque a gente precisa mais do que ouvir, a gente precisa entender e corresponder.
Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração naquele dia? E aqui eu vou terminar. Parafraseando a história do supermercado, porque ele falou que eu parecia o homem da história do supermercado. E disse assim, o que eu queria não é que vocês me buscassem. O que eu queria é que vocês quisessem me buscar. E esse querer, irmão, tem que ser mais do que cumprir a obrigação, tem que ser um desejo. Você entende isso? Último exemplo. Eu tenho uma ordem que Deus me deu. Fala, me deu, parece que foi só para mim. Eu, como todo e qualquer outro marido desse recinto e de qualquer lugar da face da terra, nós, os maridos, temos uma ordem de Deus. É um imperativo em Efésios 5. Maridos, amai as vossas mulheres. Não é uma sugestão, não é um pedido, é ordem. O que indica que amor não é só sentimento espontâneo, é uma decisão. É uma ordem. Eu não tenho opção. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho obrigação de amar minha mulher. E minha mulher sabe que eu tenho obrigação de amá-la. Até aí tudo bem. Agora eu fico imaginando se nos nossos 22 anos, quase 23 de casado, se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu falasse para ela, eu amo você. E quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou, não tem jeito, não tem opção mesmo. Então já que estamos aqui, vamos cumprir a obrigação. Você acha que a gente ainda estaria casado? Ou se tivesse, acha que a coisa estaria boa? Mas pastor, não é sua obrigação? É. Ela não sabe que é? Então qual é o problema? O problema é que ela não quer que eu apenas cumpra a obrigação. Ela quer que eu cumpra a obrigação com prazer. E não por senso de obrigação. Porque o senso de obrigação não reflete a valorização do outro lado. Eu podia estar me obrigando a ser o maior marido do mundo, mas se fosse por obrigação egoísta, eu estaria fazendo só para eu ficar bem na fita, e não por causa dela. Agora, o que as pessoas esperam é a correspondência de um sentimento que leva a querer dizer, eu amo amar você, eu amo estar com você. É uma obrigação, mas que eu vou cumprir com prazer. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria que você fosse ficando em pé para parecer que está acabando. Pode ficar em pé de verdade. Aí mostra que o pregador não está tão descontrolado. Olhe para cá. Qual a conversa de Jesus com o anjo da igreja de Éfeso? Há um confronto? Há. Nosso primeiro erro, e agora que eu vou falar, é comportamento cultural do brasileiro, dos latinos. A gente é muito passional. Quando alguém nos chama atenção, em vez da gente entender que a pessoa está reprovando um ato, a gente acha que está reprovando a pessoa. E esse é um problema que nós temos. Qual foi meu problema 10 anos atrás? Se não está bom para você, quando é que vai estar bom? Porque Deus falou que eu tinha que arrepender de um ponto errado na minha cabeça. Então, tudo está errado, não adiantou nada. A gente vai para esses extremos. E Deus sabe que a gente vai dar trabalho até para Ele corrigir. Então Ele sabe ter toda uma conversa. Antes de corrigir, diz para o anjo da igreja de Éfeso, conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança, está de parabéns nisso. Suportar as provas por causa do meu nome, não desfaleceste, está de parabéns nisso. Puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, os achaste, está de parabéns nisso. O que ele está dizendo? Não estou reprovando sua pessoa, tem muitas coisas louváveis em você. Eles tem um negocinho aqui que não está bom não. E eu quero chamar a sua atenção para a gente resolver isso. Mas mesmo com isso ruim, não quer dizer que está tudo ruim. Também tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Não pensa na psicologia de Deus. E sabe o que ele fala para o anjo da igreja de Éfeso? Ele não diz, você não sabe que me amar de todo o coração é o maior mandamento? Está cumprindo com a obrigação, porque não é esse o tom da conversa. Ele fala para o anjo da igreja de Éfeso, lembra de onde caíste. Ele não está apelando para o senso de obrigação. Ele está apelando para um senso de saudade. E diz, se você lembrar que o que nós já tivemos foi muito melhor do que está agora. Talvez as escamas caiam dos seus olhos e você entenda que eu não estou querendo impor um castigo sobre você. Naquele dia, 10 anos atrás, o Espírito Santo falou comigo.
você ainda acha que buscar-me é uma imposição. Ele disse: se você entendesse o quanto eu amo você e eu quero você, se você entendesse o quanto eu quero que você me desfrute e me conheça, você entender que isso não é uma exigência gratuita. Ele disse: se você lembrar daquilo que você já teve, então vamos fazer duas coisas. Agora caiu a ficha, arrepende de ter distraído, arrepende de ter esquecido, arrepende de ter pipocado, amarelado no meio do caminho, não sendo o tipo de crente buscador que você deveria. Mas o mais importante, ele diz: volta. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero afugentar você, eu não quero que você ache que eu sou um Deus tão exigente que você não serve. Mas não é isso, volta. Deus está dizendo que eu quero arrumar coisa, o que eu quero é melhorar. Quem consegue entender isso? Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, eu não vim aqui hoje jogar pedra em você, eu não vim falar mal da sua busca. Eu vim te dizer: tem um Deus que te ama tão insistentemente, que está olhando para mim, para você, para nós, dizendo: é ruim que eu vou deixar de lutar pelo melhor que eu posso ter com eles. O que ele está expressando é o quanto ele nos deseja. É um convite para que a gente chegue num lugar onde não só nos obriguemos, mas para que a gente chegue ao lugar onde nada mais importa, onde a gente começa a descobrir o quão fascinante, atraente, extraordinário, cativante, magnificente é o Senhor Jesus, a ponto de valorizá-lo mais do que o resto. Depois dessa experiência 10 anos atrás, eu entendi uma frase de C.S. Lewis, famoso escritor. Ele diz o seguinte: se o cristianismo é falso, não tem nenhuma importância, nada, zero. Se é verdadeiro, ele tem infinita importância. Mas ele diz: o que ele não pode ser é de moderada importância. E a verdade, irmão, é que eu e você fizemos de Jesus alguém moderadamente importante. Às vezes só um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos do que outras coisas da nossa vida. A geração que sacudiu o mundo do primeiro século da era cristã, eles não tinham só poder, unção, dons e ferramentas. E se nós queremos avivamento, nós vamos precisar ir além do poder, da unção. É lógico que não vai ter sem isso, mas nós vamos ter que ir além disso. O que eles tinham? Uma paixão profunda pelo Senhor. Paulo dizia: em nada considero minha vida valiosa. Ele não estava um maníaco depressivo. Ele não está dizendo que a vida dele não tem valor, mas ele está dizendo: em nada considero minha vida como valiosa, porque o que eu quero é cumprir aquilo que ele me chamou para fazer. Ele está dizendo: testemunhar o evangelho da graça de Deus, a comissão que me foi dada, que vai colocar um sorriso no rosto dele, é mais importante do que meu planejamento de vida pessoal. Essa geração imparável, eles eram movidos de paixão, de um desejo. O que é que você entende de paixão? Como o desejo profundo, obviamente puro, um amor puro. E se tem algo que nós estamos sendo roubados aos poucos sem perceber, esse nível de paixão é quando o Senhor é tão mais importante. Irmão, eu fico pensando: você acha que José resolveu não pecar com a mulher de Potifar por quê? A mulher está se insinuando, se oferecendo, fazendo de tudo. É como se José estivesse falando para essa mulher lá no Egito: mulher, você não é o prêmio ou o troféu. Outros homens talvez saiam se orgulhando: peguei a mulher do Potifar. De você não é meu prêmio, não é meu troféu. Meu troféu é o sorriso no rosto do Deus que eu amo, que eu sirvo. Ele é tão importante que alguns momentos de prazer com você, que pode até ter me tentado a desejar isso, não compara com aquilo. Ele está dizendo: mulher, eu não sou louco de jogar isso fora. Quando eu e você vivemos na consciência de quem é o Senhor Jesus, não apenas um Deus que obrigou a santidade. Irmão, santidade não é um fim em si mesmo, é a ponte para a comunhão com Ele. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E diz: eu também o amarei, eu me manifestarei a Ele. Quando eu e você começamos a andar no lugar de obediência, a conexão só vai aumentando, vai intensificando, vai crescendo. E é nesse lugar que nós temos que chegar, onde nada mais importe. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Eu quero que você avalie o nível de importância que o Senhor Jesus tem tido na sua vida, não só pelo que você fala quando canta na adoração. Eu quero que você avalie quanto tempo você dispõe para Deus, para buscá-lo, para ter comunhão com Ele, para crescer diante dEle, ou até mesmo para servi-lo. Porque Ele não pode ser assim tão importante
e a gente não ter tempo para Ele, para orar 10, 15 minutos por dia, para ler 3 capítulos da Bíblia parcelado por dia. O nosso discurso não combina com o nosso comportamento, mas Ele está chamando a atenção de vocês. É possível que o Espírito Santo faça alguns de vocês lembrarem hoje de alguns momentos preciosos que você já teve diante dEle. E sabe o que Ele vai trazer aí dentro de você? Um senso de saudade, de dizer: meu Deus, obrigado por me lembrar disso. Eu vou lutar para ter isso de volta. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, no seu lugar. Eu pedi para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho. Senhor, nós te agradecemos por esse amor tão insistente. Abre os nossos olhos. Permita-nos ter mais do que um discurso ou uma palestra. Até porque não basta saber essas coisas. Nós precisamos entrar nesse lugar de despertamento, de revelação, de a sublimidade do conhecimento de Cristo. Nos leva a entender tão rico e profundamente quem Ele é, que tudo muda nas nossas vidas. Sopra, Espírito Santo, sobre o coração dos meus irmãos e irmãs. Não só o entendimento e a compreensão da Tua palavra, mas aquela capacidade de resposta, aquela aplicação personalizada. E ajuda-nos a pegar o caminho de volta. Lembrar o que talvez deixamos para trás, ainda que não completamente. E a voltar para esse lugar. Nós oramos em nome de Jesus.